Abrindo o segundo bloco do canal aberto, fazendo uma breve correção, que eu fui corrigido no intervalo pelo doutor João Raimundo. Eu falei que citei alguns senadores do PMDB, dentre eles o César Schirmer, que é atual secretário de Segurança do Estado, e que na realidade ele não foi senador, ele foi candidato ao Senado junto com o Pedro Simon. Sim. Ou com o Fogaça. Não, acho que foi com... Eu acho que foi com o Simon. Foi com o Simon. E eu não citei daí o senador do PMDB, José Fogaça. Feita essa correção, então, no segundo bloco a gente pode dividir, já que a gente introduziu o assunto no primeiro bloco da questão financeira do Estado do Rio Grande do Sul, eu acho que a gente poderia dividir em dois eixos temáticos. Primeiro, falando da situação financeira e das propostas dos partidos dos senhores e da senhora, né? Alguma proposta aí que tenha para salvar o Estado. E aí, o segundo eixo temático, a gente entra na questão mesmo das eleições proporcionais dos candidatos a deputado federal e estadual. Principalmente os representantes aqui do Vale, aqui, né? Os nossos representantes aqui, que são aqueles deputados estaduais e federais que a gente vai ter contato depois para fazer as cobranças, para acompanhar o trabalho, para fazer as reivindicações. Iniciando então pela Clarita, a questão da dívida do Estado, da situação do Estado, de penúria do Estado. Como é que se resolve um problema que já é um problema consolidado, que entra governo, sai governo, por mais que se fale, a situação parece a mesma e parece cada vez pior, né? E a gente vê isso através dos índices aí de segurança pública, a questão da falência da educação por conta aí da greve do magistério, outras questões aí também, questão do desenvolvimento que parece que está parado, né? Então, como é que se resolve isso, Clarita? É que, na verdade, o desenvolvimento e a opção de empresas, enfim, para investir no Estado, eles têm que perceber e encontrar um ambiente mais otimista, um ambiente mais de produtividade. E a opção do Sartori foi o contrário. A opção dele de governo foi de querer demonstrar que o Estado está falido e, portanto, não consegue pagar o salário dos funcionários, não consegue investir na segurança, atrasa todos os pagamentos na área da saúde. Bom, vendo de fora isso, o que te dá a entender? E que é essa mensagem que é passada? Que o Estado do Rio Grande do Sul, ele não tem condições estruturais, ele não tem condições de absorver empresas que precisam, na verdade, de um ambiente mais otimista para o consumo, para que as pessoas, que a comunidade, também invista do ponto de vista daquilo que vai adquirir. Então, bom, nessa opção por querer demonstrar que o Estado não tem viabilidade nenhuma, eu acho que o governador errou a mão, ele foi pesado demais, foi fundo demais. Porque, neste momento, o Estado, e não sou eu, porque sou do Partido dos Trabalhadores que estou falando, é o que se percebe, que o Estado ele não tem movimento, ele não tem atratividade, ele, neste momento, ele de fato é um Estado que está ressecado, né, do ponto de vista das possibilidades. Bom, dito isso, fez essa opção errada no sentido de deixar com que o funcionalismo fique, né, com esse demasiado tempo sem receber seu salário. Isso é errado porque a economia se movimenta a partir do recebimento dos salários, do investimento naquilo que tem que comprar, nas contas a pagar. Então, esse é um problema que eu não acredito que vença mais, isso já está consolidado, enfim, isso já se materializou no Rio Grande do Sul. E o que o governador, no meu entendimento, deveria ter feito, e o próximo terá que fazer, é de qual é a opção que nós temos agora. A questão da dívida, ela não é de hoje, é verdade. Ela não é de ontem, é verdade. Mas a dívida do Rio Grande do Sul, ela foi se consolidando e nas renegociações, por isso que eu tenho receio dessa nova proposta de renegociação, porque nas renegociações veio muito mais um prejuízo do que a possibilidade do Estado se reerguer novamente. Então, esse é um problema. E aí não atrai, obviamente, investimentos no Estado do Rio Grande do Sul, com essa perspectiva. Então, o que eu percebo? O que eu vejo? Que esta possibilidade de fazer a cobrança do que o governo federal deve ao Estado do Rio Grande do Sul por conta da Lei Candir, seria a possibilidade. Os cálculos de, eu acho que há uns 2 meses atrás, a nossa dívida já estava em 54 bilhões e a possibilidade de fazer um encontro de contas, na verdade, né? Não é que o dinheiro virá
em espécie para o Estado do Rio Grande do Sul, mas fazer um encontro de contas que os resultados da Lei Candir neste período dariam em torno de 43 milhões. Bom, então tu ficaria com uma parte bem pequena para que tu precisasse fazendo o pagamento mensalmente. Então, acho que nós não temos outra saída, porque mágica não tem, não se tem como. Sim. E aí um Estado que se sente derrotado, porque é isso que a gente se sente. Neste momento a gente se sente derrotado do ponto de vista que é todos os dias a mesma mensagem. Estamos falidos, estamos sem dinheiro, portanto, por isso que o pagamento dos salários não é feito. E aí eu acredito que não será possível ter uma volta disso no ano de 2018. Porque se o governador conseguir pagar o salário em dia em 2018, é porque estava aguardando, então. Não Sim. tem mágica. Porque, Sim. na verdade, muito se fala que foi o nosso governo, o governo Tarso, que deixou o Estado nessa situação. Mas eu não acredito nisso. Porque se nós formos lembrar, o primeiro ano de governo do Sartori, ele não atrasou o salário. Isso foi mágica? Não, havia dinheiro. Ele somente deixou de pagar em julho e agosto porque ele queria forçar a Assembleia Legislativa a votar o aumento do CMS. Vocês lembram disso? Sim. Então ele deixou de pagar 2 meses e voltou a pagar os outros meses, porque Sim. tinha dinheiro em Agora, caixa. Fazendo papel de advogado do diabo, o próprio Tarso, na campanha, no final da campanha em 2014, ele também disse que o Estado ia ter dificuldade para pagar o funcionalismo. Vocês não, se recordam disso? Isso é verdade. Dificuldade de pagar, Fernando Marco, não significa não pagar. Sim. E aí foi uma opção política para Perfeito. Passar propostas que Sim. são amargas na Assembleia Legislativa. O governo entendeu, na minha avaliação, Sim. equivocadamente, de que se pintasse e fizesse um quadro derrotado, que isso forçaria a Assembleia. Forçou, obviamente, para votar o ICMS, mas depois não passou mais nenhuma proposta dessas que eram propostas para Sim. retirar as garantias dos trabalhadores. Doutor João Raimundo, o senhor concorda com essa posição? É isso mesmo? Ou, na realidade, existe um outro panorama que o governador... Existe um outro entendimento que o governador, como mandatário, como dono da caneta, né, é esse o quadro? Nós entendemos que a política do Sartório é a melhor, é a mais adequada para o Estado, para o momento que vive as finanças públicas do Estado. De forma que imaginamos que o Estado precisa ser necessariamente redimensionado. Nós precisamos tirar essas figuras, essas estatais aí improdutivas e que só trazem prejuízo, né, evidentemente, e deixar o Estado do tamanho das suas finanças, né? Nós não devemos e não podemos retroagir, não pode haver retrocesso, porque esse debate está aberto, ele vai ser um dos focos da eleição, acredito eu, porque nós vamos avançar com esse Estado, com o saneamento do Estado, ou vamos voltar para o Estado que era antes. Eu me recordo que esses dias eu vi um editorial da Zero Hora de 2013, um ano antes da eleição para governador do Estado, onde se falava ali da necessidade dessa equação da receita e com a despesa do Estado, de formas que o quadro é esse, né? É um quadro de redimensionar o Estado, deixar ele do tamanho das suas receitas, né? Ou voltar ao estado anterior, né? Que é o estado do inchaço. E aí, evidentemente, se não paga agora o professor, vai continuar não pagando, e a dificuldade toda na segurança pública e por aí afora. Então, Perfeito. O empreendedor, o empreendimento ficará extremamente Sim. dificultado em nosso Estado. Perfeito. Ica, na conversa interna do partido, quando o pré-candidato ao governo, Jair Jorge, se posiciona, como é que ele trata desse assunto específico? Como é que ele fala com os militantes lá do PDT? Ele fala muito assim do modelo de sucesso que teve empregado ali em Canoas. Ele facilitou muito a questão da instalação de novas empresas. Eu não tenho os números agora aqui comigo, mas o número de empresas novas instaladas em Canoas nos 8 anos de governo dele são algo assim, são números muito otimistas, né? Ele fala também na questão do gatilho que ele empregou no ICMS e que ele no ISSQN, desculpe, no ISSQN, que ele pensa também em empregar no Estado. Aumentando a arrecadação, baixa a alíquota. Quando a alíquota começar a dar problema, bem, ele aumenta um pouco a arrecadação, o percentual. Mas
ele cita que em Canoas ele não precisou aumentar, porque ele conseguiu fazer com a diminuição, com os atrativos que ele deu para os empreendedores em Canoas, ele fez com que a arrecadação de Canoas aumentasse, diminuindo o ISSQN. Ele também cita, e isso quem é empreendedor, quem tem empresa no estado, a questão das amarras que existem na questão ambiental do estado. Empresas que aqui têm exigências inúmeras para serem instaladas, vão em outros estados da federação e conseguem se instalar com a maior facilidade. Nós temos muitos atrativos, nós temos uma mão de obra qualificada aqui no estado, mas nós temos sérios problemas. Nós não podemos deixar que o Ministério Público seja o determinador de como fazer, como proceder o meio ambiente. O meio ambiente não tem conseguido trabalhar, não sei que os secretários que nós tínhamos aqui, mesmo em Novo Hamburgo, quem estava secretário, quem senta, a pasta da Secretaria de Meio Ambiente está sentada em cima de um barril de pólvora. Não é fácil a questão ambiental hoje. E o Ministério Público tirou o meio ambiente para Cristo ali. Também não sou favorável a estar poluindo todos os córregos, todos os rios, sou extremamente contrário, mas temos que ver, temos que fazer um checklist. A gente escuta empresários que estão querendo se instalar no Rio Grande do Sul, é feito um checklist, quando ele vem com aquele checklist, todo ele preenchido, aparece uma outra exigência. São inúmeras as empresas que a gente ouve falar que estão há mais de anos esperando liberação para poderem se instalar. Então a gente às vezes pergunta sim, a questão ambiental, um dano ambiental que a gente vê tantas casas, tantas favelas construídas às margens dos rios, dos córregos, no delta do Jacuí mesmo, aquelas ilhas ocupadas desordenadamente ali. Sim. Será que esse aí não é um dano muito pior que às vezes uma empresa, talvez se conversar, talvez fazendo ali aquele checklist, as exigências de se fazer a instalação de filtros, seja para fumaça ou mesmo para os resíduos líquidos que vão sair para os córregos e para os rios, fazendo a instalação deles, tendo a garantia de que não vão poluir os rios, nós não conseguiremos dar muitos empregos para a população gaúcha através deles. São coisas que ele cita e que ele vai querer sim fazer com que haja muito mais agilidade nesses processos de instalação de novas empresas no Rio Grande do Sul. Perfeito, perfeito. Maurinho Nunes, a mesma pergunta que eu fiz para os outros integrantes, eu vou fazer para ti agora. A discussão interna no PSDB, né, face ao caos instalado no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Quais são as propostas do pré-candidato Eduardo Leite, né, e qual a discussão do PSDB em torno desse tema? Né? Quais são as soluções que o próprio partido aponta para tirar o Rio Grande do Sul desse lamaçal? É muito claro nesse início de discussão para o governo, primeiro porque nós temos a pessoa certa para debater isso aí, que desburocratizou Pelotas, que tem a mesma população de Canoas, tem a metade do orçamento e o dobro de tamanho, entendeu? E ganhou, saiu de uma administração com 80% da aprovação e ganhou, botou a sua vice e ganhou com 70 e poucos % de aprovação. Então, nós temos uma pessoa certa para discutir isso aí. Não houve segundo turno em Pelotas? Não houve segundo turno, ganhou, ele é contra a reeleição, lançou a vice e ganhou com 70 e poucos % já no primeiro turno. Entendeu? Então, a pessoa certa para discutir isso aí é através de privatização, de parcerias pública-privada, entendeu? E desburocratizar, que nem o Ica bem falou ali, o Estado. Isso é um absurdo. Nos outros estados, primeiro a empresa se instala, aí depois vai seguindo um cronograma. Primeiro a empresa recebe um cronograma das exigências. Então, tu tem condições de cumprir isso aqui? Tem. Então, já pode ir instalando. E daí ela vai cumprindo as ordens. Se não tem, problema é dela depois. Né? Então, isso aí é o primeiro passo, tem que fazer isso aí. E tirar direitos e deveres que não existem de muitas situações dentro dos governos. E para a questão de solução, por exemplo, em dois fatores que tu citou aí, tanto a 239 como a ponte dos municípios. A 118? A 118 conta... tá. Mas a 239 também, quem vai para Rolante ali, sim, deixou andando. Sim. Fez todo o asfalto da 239, da Avenida dos Municípios aqui, ficando só a ponte, que daí não dá para culpar governos nenhum, porque passou tantos governos e não resolveram. Que é uma vergonha isso aí. Né?
De 43 anos do governo do estado, durante quando a Eira foi governadora, só são 7 que fecharam positivo, 3 foi do governo dela, né? E evidentemente que estamos em outros momentos, mas com certeza trabalhar em cima de privatização. Eu acho que essas empresas, quem tem que cuidar é parcerias públicas privadas, e o governo tem que cuidar da educação, segurança e saúde e outras coisas mais próximas dele. Essa é a situação, e essa é o que o PSDB pensa e vai trabalhar em cima disso aí. Perfeito. Nós vamos entrar agora no segundo eixo temático, que eu acho que isso que interessa também para o telespectador, para a telespectadora, de saber, num primeiro momento, quais são os nomes que estão sendo levantados. E isso é uma questão mais local, né? Uma questão mais aqui dos diretórios municipais, da discussão interna dos partidos do PSDB, do PMDB, do PDT, do PT. Aqui nós temos um deputado estadual, que é o deputado Tarcísio Zimmermann, temos outro deputado estadual, que é o deputado Lucas Redecker, né? Nós temos aqui do PDT um deputado que tem inserção aqui no Vale, né? Ou mais deputados, né? Porque aqui tem o Pompeu de Matos que vem, né? O Alfonso Mota, estadual, o Burman, o Eduardo Loureiro. Todos esses fazem voto, tem mapeamento aqui em Novo Hamburgo. E do PMDB, né, nós temos sempre lançado um candidato aqui da região, né? Não sei se o secretário Giovanni Feltz colocou o nome à disposição. Como é que está essa discussão interna? Vamos começar pelo doutor João Raimundo. Como é que está essa discussão dentro do PMDB? Aqui que, casualmente, nessa última eleição, nós não tivemos nenhum nome do PMDB. Teve. Né? Teve nome concorrendo, mas não teve um nome que conseguiu efetivamente entrar na Assembleia Legislativa. Né? Sim, sim. Não, a nível de município, nós acreditamos que o PMDB pode muito bem ter um candidato a deputado federal e outro a estadual, né? Na última eleição, tivemos o companheiro Raul Castro, vereador, concorreu, né, fez uma bela votação. O candidato na época era o Jair Foscarini, que ele veio a falecer, né? Então, antes das convenções até, o Raul o substituiu. E é claro, o PMDB tem várias e inúmeras lideranças que pode muito bem ter um candidato e eleger um deputado estadual. E assim como um federal também, porque o Giovanni é um nome forte, é um nome consolidado dentro do Estado, e evidentemente os eleitores deles estão fora do Giovanni, já está fora das fronteiras da região e daqui do Vale, propriamente dito, e de Novo Hamburgo. Mas é claro, ele é uma grande liderança e nós esperamos, é claro, que o PMDB tenha candidato tanto a federal como a estadual. Sim. Existem grandes nomes e esperamos que novos nomes venham compor essa lista aí, porque o momento assim o exige. Sim. Nomes do PDT, Ica. Nós temos aí, até porque o PMDB aqui tem os vereadores, o Serjão, né, que também poderia ser, né, exatamente, líder com a popularidade que ele tem, um militante, que é uma pessoa que está sempre no bairro, resolvendo os problemas do bairro, né. Nós temos o inspetor Luz, que trata muito a questão da segurança, né, o próprio doutor Raul, que é um grande nome. E o PTF também, né? E agora o Gerson PTF, que também é uma liderança consolidada. No PDT nós temos aí os vereadores do PDT, temos lá o enfermeiro Vilmar, que fez 2 votações expressivas. Nós temos essa novidade, que é o nosso vereador Felipe Combrão. Né? Existe algum indicativo de nome do município de Novo Hamburgo? Ica? Nós temos sim, nas eleições proporcionais, tanto para federal quanto para estadual. Começando pelo estadual aqui, nós temos uma recente aquisição, que a gente se orgulha muito em dizer também, que chegou através do nosso candidato, nosso pré-candidato a governador, o Jair Jorge, o doutor Leandro Minoso, que já foi presidente da Associação Hospitalar, né? E também temos aqui os nossos vereadores, eles estão apoiando já candidaturas consolidadas ao Estado, né? Porque ambos têm vínculo com seus gabinetes. O
enfermeiro Vilmar é com Eduardo Loureiro, né? Loureiro que fez 1.500 votos aqui na eleição de 2014. E o Felipe Combrão, que é o Socella, isso. Também temos aqui o Enio Bassi, que tem um apoio através do ex-vereador Theo Racha, que também apoia o Socella, o Bassi, né? Então, as dobradinhas. As dobradinhas naturais que são formadas entre deputados estaduais e federais, né? Para federal, nós teremos aqui na nossa cidade o nosso pré-candidato, Gilson Teno, que foi candidato a vice na coligação de 2016 entre PT e PDT. O Gilson foi vice do Luiz Lauermann. Então, o Gilson está se apresentando como candidato de nossa cidade e dos vales dos Sinos, Caí e Paranhana, né? Ele quer ser um candidato que vai centrar muita força, muito foco nessas três regiões aí, para ficar bem próximo também do seu eleitor e ter a possibilidade nos finais de semana, quando estiver aqui, se eleito for, de estar aqui bem trazendo o trabalho para eles. E também temos, claro, que sempre pessoas trabalhando para os nossos deputados federais atuais. Teve a eleição do Cherini também em 2014, que não está mais conosco, mas que pode ter sim a grande possibilidade de estar coligados conosco. O PR pode estar coligado com o PDT em 2018, nas eleições tanto proporcionais quanto na majoritária ali para o governo do estado, né? E o Afonso Mota, que também tem uma base eleitoral aqui, também tem pessoas que os apoiam, inclusive o vereador enfermeiro Vilmar tem uma parceria com ele, né? Perfeito. E o nosso presidente estadual aí, que é deputado federal há várias legislaturas, só não foi na anterior a essa, porque em 2010 ele concorreu a vice do Fogaça, quando o PDT esteve coligado com o PMDB. Mas o Pompeu também é nome que circula aqui pela região. Enfim, Pompeu circula em todo o estado, mas também tem seus votos em Novo Hamburgo e região. Perfeito. Clarita, situação de Novo Hamburgo, a gente sempre teve deputado estadual, deputado federal, né, nos últimos anos, né? E qual a projeção do PT? Qual a discussão? Já existe essa discussão? Claro que sim. Né? Quais são os nomes? Nós estamos trabalhando mais aqui com nomes aqui na região, né, no Vale dos Sinos, aqui no Paranhana, e para deputados estaduais nós queremos reeleger, manter o Tarcísio Zimmermann como o nosso deputado estadual aqui da cidade e também aqui do Vale. O Tarcísio é um nome muito conhecido, além de ter sido prefeito aqui, ele já foi deputado federal antes, né, por vários mandatos, e agora ele está no exercício do seu mandato de deputado estadual e fazendo um trabalho brilhante, um trabalho de luta mesmo pelas condições aqui, principalmente nessa região aqui do Vale, do Paranhana e aqui na região do Caí. E também nós temos a candidatura a deputado estadual aqui de São Leopoldo, que é o Nestor Schwerter, que ele é vereador, já foi candidato na última eleição a deputado estadual. E ainda do Espolaor, que ele foi prefeito de Sapiranga e também está se colocando na possibilidade dessa candidatura. A princípio, a estadual são essas três nesta região aqui. E aí as candidaturas federais, elas estão mais voltadas, neste momento, para os que já são deputados. Né? Neste momento, não está aparecendo nenhum nome que vai iniciar o ultrachat pela primeira vez. Então, nessa região aqui, nós temos um trabalho do Paulo Pimenta, que é um deputado já consagrado, tem, né, um trabalho muito importante com a questão da segurança. O Elvino Bongás, que é da região lá de Santa Rosa, enfim, mas que tem uma inserção importante aqui com o sindicalismo, né, com os sindicatos aqui na região. Porque tem muitos imigrantes de Santa Rosa, daquela região para cá também, que conhecem. Traz um voto junto, a gente sempre diz isso, né, de Santo Cristo e da região lá, traz o voto para cá. A Maria do Rosário, que está chegando agora mais aqui nessa região e que ela é uma pessoa, já tem vários mandatos e tem muito o trabalho com a educação, com a questão dos direitos humanos, que já é bastante conhecida. E também o nosso presidente estadual do PT, que é o Pepe Vargas, que também já foi deputado federal várias vezes, já foi prefeito 2 vezes de Caxias do Sul e que está também com o seu nome e que também ele tem trânsito, ele transita aqui nessa região. Sim. A Clarita falou do Bongás, do Vino Bongás, Santa Rosa. Eu lembrei também do nosso deputado estadual, Lucas Redecker, que tem uma inserção, ele é daqui, mas tem uma inserção em outras cidades, Vale do Taquari ali, por exemplo, até um pouco do espólio da herança do saudoso deputado federal Júlio Redecker. Que era natural de lá. Que era natural daquela região, né? E a discussão interna aqui do PSDB está consolidado também o Lucas Redecker como deputado federal. E algum nome aqui do município como deputado estadual, Maurício? Com certeza, o Lucas foi 2 mandatos estadual, agora vai a federal.
O PSDB, a nível de Rio Grande, das 10 maiores cidades, ele comanda 5. Nessas 5 cidades vai ter candidatura tanto a deputado federal como estadual. E em Novo Hamburgo vai ter o Faisal, que é de Campo Bom, ex-prefeito, mas hoje atual secretário de obras. Uma cidade muito próxima de obras em Novo Hamburgo, é estadual, e o Lucas Redecker é federal. Né? Perfeito. E as outras cidades, Viamão, Pelotas, Porto Alegre, vai ter 1 ou 2 federal, Santa Maria, que era o nosso ex-deputado estadual, o Possobon, se elegeu a prefeito lá, também vai ter candidatura federal e estadual. E Caxias do Sul, nossa vereadora mais votada lá, vai ser candidata a deputado federal também. E a Ieda Cruzes, que hoje é deputado no lugar do Marquesano. Também vai concorrer, então tem vários candidatos. Perfeito. A nossa bancada, tanto estadual como federal, a gente pretende ampliar, devido ao número de votação que fez nessa última eleição. Hoje nós administramos 38% do estado. O partido é pequeno, mas administra as maiores prefeituras, né? De tantos partidos que tem prefeitos, então a gente quer ampliar nessa região também. Perfeito. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do programa, né? Foi rápido. Eu quero dizer da minha parte que eu gostei muito do debate e eu acredito que se o ano que vem nós tivermos debates com esse nível de entendimento, de passar as informações corretas para a comunidade, de acordo com a visão político-partidária, né, de cada setor, de cada segmento. E fazendo esse tipo de coisa, a Vale TV contribui aí para que haja conscientização do eleitor, né, para que não haja também, doutor João Raimundo, lá no final, lá as pessoas dizerem, não, ou como a gente estava comentando ali no início, não, eu vou votar nulo, eu vou votar em branco. Porque nós precisamos conhecer os candidatos, conhecer as propostas, né? Aqui foram demonstradas diversas propostas aqui nessa breve conversa e nós vamos com certeza a partir de 2018 retomar essa pauta aí, provavelmente mês a mês, né? Mantendo o eleitorado de Novo Hamburgo, da região, das cidades que compõem a Vale TV, São Leopoldo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, né? As cidades aqui do entorno, Ivoti, Dois Irmãos, as pessoas que acessam a Vale TV pelo dispositivo do Vale TV Play aqui, que se baixa tanto no Android quanto no iOS, né? Nós agradecemos muito a sua audiência, desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana e sempre salientamos a importância do voto, que é a nossa arma, é a arma da cidadania, para colocar os nossos representantes lá, tanto no governo do Estado, quanto na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana e até domingo que vem com o programa Canal Aberto.